Há tanta coisa acontecendo no mundo profético, meus queridos amigos. Estou começando a me convencer cada vez mais que estamos no caminho certo e que Jesus está voltando. Temos que nos preparar, devemos permanecer prontos. Ok, vamos conversar um pouco sobre isso, Projeto 2025. Tenho algumas atualizações que vou compartilhar melhor com vocês hoje. Há alguns vídeos, artigos e várias coisas que tenho visto e clicado na internet. Amigos, é incrível. Quando você junta as peças, seus olhos se abrem. Agora, somos informados nesta citação aqui, como vocês podem ler, aqueles que não estudam a história estão condenados a repeti-la. No entanto, aqueles que estudam a história estão condenados a ficar parados impotentes, enquanto todos os outros a repetem. Amigos, isso é muito verdadeiro. Para aqueles de nós que somos estudantes da profecia bíblica e olhamos para o registro histórico para comparar o que os eventos proféticos estão realmente nos mostrando, é quase como se você se sentisse impotente por causa das coisas que estão acontecendo e como todos estão desempenhando seu papel. E é como se, amigos, vocês tivessem visto o registro histórico, porque nos foi dito que isso iria acontecer, Eclesiastes 1:9, porque o que já foi será novamente, e Deus está permitindo. Evangelismo, páginas 194 e 195. Muitos que não entendem essas profecias relacionadas a estes últimos dias, para estes dias, eles devem ser iluminados. É dever tanto dos vigias quanto dos leigos dar à trombeta um sonido certo. E é isso que vamos tentar fazer hoje. Então, vamos falar um pouco sobre o que você ouve quando ouve sobre a nova ordem mundial. Você pode se referir a isso como que o mundo está numa nova ordem. E, amigos, é esse realmente o caso. E a profecia bíblica nos diz que os Estados Unidos falarão como um dragão e veremos algumas coisas surgindo, nos mostrando exatamente o que vai acontecer. A profecia bíblica nos diz que há 7 coisas que os Estados Unidos farão em favor do papado. Ele exerce todo o poder da primeira besta diante dela. Ele faz com que todos adorem a primeira besta. Ele faz grandes maravilhas. Ele faz até fogo descer do céu para estes. E ele engana o povo por meio desses milagres. Ele dá vida à imagem da besta. Amigos, deixe-me compartilhar algumas coisas com vocês. Aqui estão algumas pessoas na sua tela. Agora, este é Jonathan Berry. Vamos voltar a ele, porque vamos assistir a um vídeo de um podcast recente, onde ele está falando sobre o Projeto 2025. Aquela passagem específica na página 589 que trata do descanso do sábado ou domingo. Isso é muito interessante, nós temos que entrar nessa coisa. Agora, deixe-me compartilhar com vocês o rastreador do Projeto 2025. Vocês podem ir lá e realmente observar como eles estão rastreando o progresso de algumas das políticas escritas no Projeto 2025 através da administração de Trump. 301 de 96 delas concluídas e 58 delas estão em andamento bem agora. Nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, que creem na Bíblia, que estudam as profecias bíblicas, quando vocês vão ao Departamento do Trabalho e rastreiam para ver onde estamos, quando se trata disso, e então você abre este link, então ao abrir a parte do Departamento do Trabalho e descer, vocês veem algumas das partes que foram concluídas e algumas que estão em andamento conforme avançamos. E você continua descendo e você chega a esta parte aqui. Espero que vocês possam ver. Ali está ali mesmo, certo? Tempo de mandato, e eu tenho compensação no sábado. Isso tem a ver com trabalho, e ele dá a vocês a página 589 para que vocês saibam em qual parte eles estão tentando trabalhar em particular. Então olhem para isso, e aqui está o livro. E então vamos para a página 589. Então, estamos na página 589. E deixem-me torná-lo um pouco maior para vocês. Então aqui está. O Congresso deve encorajar o descanso comunitário, alterando a lei trabalhista justa para exigir que os trabalhadores sejam pagos 1h30 pelas horas trabalhadas no sábado. Esse dia será o domingo por padrão. Casas de culto na extensão limitada que podem ter. Funcionários e empregadores cobertos pela FLSA, legalmente obrigados a operar 24 horas por dia, como os primeiros respondentes dos hospitais, serão isentos, e como os trabalhadores de outra forma isentos de hora extras.
Então, isso é algo que eles estão procurando implementar. Também isso significa que é uma lei dominical nacional. Certamente está abrindo a porta. Isso é o máximo que eu sei. Então, vamos voltar ao nosso PowerPoint, porque eu quero compartilhar mais algumas coisas com vocês que eu tenho na minha lista. Então, agora vocês viram o rastreador. Então, aqui estão algumas coisas que estão acontecendo quando se trata disso. Aqui vamos ouvir a discussão de Jonathan Berry. Este é o canal do YouTube American Movement. E estamos retomando exatamente de onde eles começaram a falar sobre a discussão do descanso sabático. Mas há um fenômeno em si, que você sabe que há todos os tipos de pessoas que adorariam nada mais do que todos os conservadores sociais terem a dizer sobre políticas públicas para estar nessas questões. Sim, com certeza, mas há implicações para os valores conservadores sociais em muitas questões. Uma das propostas interessantes que você apresentou no projeto 2025 da Heritage são coisas em torno do sábado. Quais são as ideias que você tem aí? Sim. Então, isso parece controverso. Em muitos aspectos, é um retorno a algo que basicamente todo mundo sempre teve. E é especificamente a ideia de um encorajador descanso do sábado, através do desencorajamento do comércio no sábado. A proposta que está em nosso livro é emendar a Lei Federal Básica de Horas Extras, de mudar as leis trabalhistas para exigir que as horas extras sejam pagas para todo o trabalho feito no sábado. Oh, interessante. Sim. Então eu não acho que o Congresso tenha autoridade para determinar como um fechamento nacional no sábado. Isso é o que sempre foi, uma decisão estadual para fazer isso. Mas deixe-me acrescentar que sempre foi uma decisão do Estado de fazer isso, e eles não fizeram. Eu não estou, você sabe, não estou dizendo que essa prática era uniforme, homogênea, seja lá o que for, mas muito, muito amplamente difundida e somente recentemente, nas últimas décadas, a maioria dos estados se afastaram disso. Então, eu acho que isso é mais longe que o governo federal poderia ir adequadamente nesse espaço, mas seria um incentivo, e um incentivo para descansar, realmente para coordenar o comércio nos outros 6 dias da semana, que é desde que tivemos a civilização sabotadora, você sabe, começando em Israel e continuando na cristandade. Isso é algo que tem sido cada vez mais parte do ritmo da vida cívica. O mais importante para as pessoas terem espaço para lutar e honrar a Deus. E, em segundo lugar, para ter momentos de descanso comunitário com suas famílias e com suas comunidades. Você acha que em uma América onde a formação familiar despencou, a comercialização de cada parte da vida continua e é abundante, e a observância religiosa está em baixa, você acha que isso resultaria apenas em pessoas recebendo mais no domingo, mas pareceria tudo igual? Então, eu não acho que haveria algo disso, como eu não acho que isso seja uma panaceia, mas é uma lei. Olha, a lei é uma verdadeira professora. Eu acho que isso levaria, como todas as leis, a uma reflexão significativa por um significativo número de pessoas sobre a importância do descanso. E para que serve o descanso? É separado e a parte de sua função obrigatória. É isso que muda os incentivos econômicos e então eu acho que você teria muitos empregadores que estariam mudando o trabalho. Muitos empregadores já fazem uma boa quantidade disso, porque muitas pessoas naturalmente desfavorecem o trabalho no sábado. Por quê? Por qualquer motivo e muitas vezes exigem algum tipo de prêmio.
Então há uma discussão em conexão com o descanso sabático que eles fizeram referência ao domingo. Quando você é um estudante da profecia bíblica, você tem que pensar e ver além da camuflagem do que o inimigo está colocando aqui. A profecia bíblica nos avisou que isso estava chegando. O objetivo principal do Projeto 2025 ainda está por vir, e esta questão de restaurar a família. Eu sou totalmente a favor da família, amigos. Olhem para a minha camisa. Eu sou totalmente a favor da família, mas eu preciso que meu governo imponha mandatos religiosos para restaurar a família. Este é o outro jogo de bola. Vamos seguir em frente. O domingo não é o sábado cristão. E há alguns que ainda não entendem isso. Eles estão tentando argumentar e desmascarar os adventistas do sétimo dia sobre esta questão. Você pegou o dia errado, e isso é algo que o catolicismo romano deu à humanidade. A história foi registrada. Vamos falar um pouco mais sobre o que é isso tudo. Roma admite a verdade. O domingo não é fundado nas escrituras, que nos são contadas, mas na tradição, e é distintamente uma instituição católica, pois não há escritura para a transferência do dia de descanso do dia de descanso, do último para o primeiro dia da semana. Os protestantes procuraram guardar o sábado e assim deixar a Igreja Católica em plena posse do domingo. Então, esse é o trabalho do catolicismo romano, não da Bíblia, amigos. E somos informados ainda mais sobre isso. Deixe-me ler para vocês, caso pense que estou inventando, vou citar suas próprias palavras. Isto vem do próprio catecismo. O terceiro mandamento é lembrar-se de santificar o dia de sábado, e isso já é um erro, que é o dia de sábado. O sábado é o sétimo dia de sábado, porque observamos o domingo em vez do sábado. Observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Escutem, eu fui criado na Igreja Católica, tive que estudar o catecismo, estou acostumado com isso, amigos. Este é um conhecimento básico para mim. Tínhamos que saber essas coisas de cor, porque a Igreja Católica mudou o domingo pelo sábado. A Igreja substituiu o domingo pelo sábado, pela plenitude do poder divino que Jesus Cristo concedeu a ela. Eu fiz isso pelo poder de Deus. Nós somos informados, amigos. Esses são católicos escrevendo que o Papa tem poder para mudar os tempos e revigorar leis, dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Porque eu não. Nos disseram que talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a Igreja já fez, já aconteceu no primeiro século. O Santo Sábado foi mudado para o domingo, não de nenhuma direção observada nas Escrituras, não veio da Bíblia, mas do senso do poder da Igreja. Pessoas que pensam que as Escrituras devem ser a única autoridade devem, logicamente, se tornar adventistas do sétimo dia e manter o sábado sagrado. Essas são suas palavras, não minha. Eu estou apenas lendo. É claro que a Igreja Católica afirma que a mudança do sábado para o domingo foi seu ato. E o ato é uma marca de autoridade eclesiásticas em coisas religiosas, amigos. E agora, aqui está um livro de Kevin Roberts, um grito de alegria para o doutor sobre isso. E o título deste livro é Retomar Washington para Salvar a América. Kevin Roberts é um católico romano e tem orgulho disso. A propósito, Kevin Roberts é um indivíduo-chave no movimento do Projeto 2025. Em particular, Robert expõe sua agenda para as famílias. Ele quer melhores salários, mais crianças, menos contracepção, nenhum aborto, nenhum casamento gay e o sábado, as leis do sábado. Ele prosseguiu com políticas que incentivam as observâncias religiosas, como as leis do sábado, e o programa de vouchers, que inclui escolas religiosas que devem ser incentivadas. Ele continua dizendo que o Partido da Criação deve lutar para restaurar o descanso do sábado no governo.
Devemos defender o pagamento obrigatório de horas extras no domingo, a redução do horário comercial no sábado e mais opções de políticas pró-sábado. Podemos lutar no nível do pequeno pelotão para construir um descanso sabático novamente e desligar as telas durante o dia, adorar a Deus e convidar alguns amigos para descansar com nós e por nossa família. Louvado seja Deus, eu concordo com isso, mas Deus já nos deu um dia para fazer exatamente isso e muito mais. Por que rejeitamos a Deus antes de outro? Somos informados em Apocalipse e isso é exatamente o que está acontecendo. A profecia bíblica está sendo cumprida. Escutem o que a Bíblia diz. Somos informados. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua ferida mortal foi curada. E todo o mundo se maravilhou diante da besta, e eles o adoraram. E o dragão deu poder à besta, e eles adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de fazer guerra contra ela? Então, a adoração da besta é a adoração do dragão. Quem é o dragão? O dragão é o próprio Satanás. E nos é dito que Satanás dá poder à besta. Portanto, a besta é usada e, através dela, o diabo obtém a adoração que ele sempre quis desde o início. Somos informados em Isaías, capítulo 14, que Satanás queria ser como o Altíssimo. Ele quer ser adorado e ele vai conseguir. Somos informados que por um curto período de tempo que ele teve poder para dar vida à imagem da besta, que a imagem da besta deveria falar e fazer com que todos os que não adorassem a imagem da besta sejam mortos. O decreto de morte por lei, e faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca em sua mão direita ou em sua testa, e que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aqueles que tiverem a marca da besta ou o nome da besta ou o número do seu nome. Adoração forçada, decreto de morte, boicote econômico está chegando e somos informados de sinais milagrosos que acompanharão uma aplicação à imagem da besta e à marca da besta, e aqui está o que nos foi dito. Além disso, no livro Eventos Finais, página 134, parágrafo 2. And the mark of the beast. And here is what we are told for the mark. Last Day Events 134, paragraph 2. Os princípios católicos romanos serão levados sob o cuidado e proteção do Estado. Esta apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Escutem atentamente agora. Quando o Estado usar seu poder para fazer cumprir os decretos e sustentar a instituição da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que terminará apenas em ruína nacional. Amigos, todos os princípios de nossa Constituição serão repudiados. E adivinhem? Não estamos longe de ver isso acontecer. A história está se repetindo novamente. A imagem da adoração de um sistema feito pelo homem em ídolos, mais uma vez está sendo construída diante de nossos olhos, o que levará à adoração do papado. E falamos sobre isso antes. Temos Carlos de Jesus aqui conosco. Então, vamos para o terceiro estágio. Estágio número 3. É isso aqui. Você deve ir à igreja no domingo. Você deve adorar no domingo. E se você não fizer, haverá multas, haverá prisões e alguns serão mortos. Mártires, no estágio 3. Agora fomos para o estágio de perseguição. Vocês vão fazer isso ou então... Ele falou sobre os 4 estágios da lei dominical. Abster-se de trabalhar. Fomos informados no domingo, para honrar o domingo. Mas você ainda pode adorar no sábado. E o estágio número 3, você não poderá adorar no sábado, apenas no domingo. Multa, prisão, serão impostas, pena de morte para aqueles que adorarem no sábado e desrespeitarem o domingo. E isso é o que nos foi dito, amigos. Quando nossa nação, em seus conselhos legislativos, promulgarem leis para violar as consciências dos homens em relação aos privilégios religiosos que impõem a observância do domingo e trazem poder opressor contra aqueles que guardam o sábado do 7º dia, a lei de Deus será para todos os efeitos anulada na terra e a apostasia nacional será seguida pela ruína nacional.
And national apostasy will be followed by national ruin. A mutilação do ofício da igreja e do ofício do Estado é representada pelo ferro e pelo barro. Somos informados, além disso, que esta união está enfraquecendo todos os poderes das igrejas. Este investimento da igreja com o poder do Estado trará resultados malignos. Os homens quase passaram do ponto da paciência de Deus. Eles investiram sua força na política e se uniram a quem? O papado. A luz que recebemos sobre a mensagem do terceiro anjo é a verdadeira luz. A marca da besta é exatamente o que foi proclamado ser. Amém. Nem tudo em relação a este assunto ainda é compreendido, nem será compreendido até o desenrolar do pergaminho, mas uma obra mais solene deve ser realizada em nosso mundo. O Senhor ordena aos seus servos, clamai em alta voz. Somos informados, não poupe. Levante sua voz como uma trombeta e mostre ao meu povo suas transgressões na casa de Jacó e seus pecados. Então devemos soar o alarme, avisar o mundo, avisar o povo de Deus do que está por vir. Desejo que eu possa dizer algo para despertá-los para a importância desse tempo, o significado dos eventos que estão ocorrendo agora. Eu digo a vocês que os movimentos agressivos estão agora sendo feitos para a restrição da liberdade religiosa. O memorial santificado de Deus foi demolido em seu lugar. Foi posto um falso sábado, sem santidade, que permanece diante do mundo. E enquanto os poderes das trevas estão agitando os elementos de baixo, o Senhor Deus do céu está enviando o poder do alto para entender a emergência, despertando a emergência, despertando suas agências para exaltar a lei do céu. E agora, mesmo agora em nosso tempo, para trabalhar em países estrangeiros como na América, a terra da liberdade religiosa se unirá ao papado, impondo a consciência e obrigando os homens a honrar o falso sábado. O povo de todos os países do globo serão levados a seguir seu exemplo. Nosso povo não está nem meio acordado para fazer tudo o que está ao seu alcance, com as facilidades ao seu alcance para estender a mensagem de advertência. Ela continua dizendo, o Senhor Deus do céu não enviará ao mundo seu julgamento por desobediência e transgressões, até que tenha enviado seus vigias para dar o aviso. Ele não encerrará o tempo de graça, até que a mensagem seja proclamada mais distintamente. A lei de Deus deve ser magnificada. Suas reivindicações devem ser apresentadas em seu verdadeiro caráter sagrado, e que as pessoas possam ser levadas para o lado a favor ou contra a verdade. No entanto, o trabalho será encurtado em justiça. A mensagem da justiça de Cristo deve soar de uma extremidade da terra à outra, para preparar o caminho do Senhor. Esta é a glória de Deus que encerra a obra das 3 mensagens angélicas. Amigos, esta é a palavra profética. Que o Senhor, por sua graça, nos ajude a nos prepararmos, a ficar prontos e a compartilhar esta palavra com outras pessoas para que elas possam estar prontas. And share the word with somebody else that they might be ready.